Hanukkah, Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance a hora. Gather round the table. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Meninos, sim, Hanukkah. A festa de Hanukkah, que começa no dia 25 de Kislev, tem a duração de 8 dias, que cai geralmente na segunda metade do mês de dezembro. Comemora os eventos que ocorreram na Terra Santa na época do Segundo Templo, durante a era do domínio grego da dinastia Seleucida, cujo centro era a Síria. Foi naquela época que surgiram, pela primeira vez na história do nosso povo, perseguições contra a religião judaica. Naquele tempo, apareceram as manifestações comoventes e espantosas de heroísmo judeu e total dedicação à causa da preservação da herança do judaísmo. Foi por isso que aqueles acontecimentos deixaram uma profunda marca no curso da história judaica e se transformaram em uma fonte poderosa de fortalecimento espiritual para as gerações posteriores. O cenário político-militar. Deixe-nos, antes de qualquer coisa, considerar o pano de fundo histórico e o cenário político-militar naquela época, que se iniciou com as conquistas de Alexandre Magno, em torno de 333 antes da Era Comum, no Oriente, e que se abriram os portões à cultura helenística. Os herdeiros de Alexandre deram continuidade ao domínio da cultura grega. Eretz Israel era dividido entre as dinastias de Ptolomeu, no Egito, ao sul, e a dos Seleucidas. Embora as guerras tivessem causado sofrimento aos habitantes das regiões atingidas, a vida dos judeus não foi atingida. Eles haviam conseguido plena autonomia interna e viviam segundo os ensinamentos da Torá, sem serem molestados. Também sua situação econômica era boa, por estarem na encruzilhada das rotas comerciais na região. O sumo sacerdote em Jerusalém estava à testa da liderança religiosa e política do país. Com o decorrer do tempo, formou-se uma pequena e rica aristocracia que estava ligada ao governo. Eram esses os cobradores de impostos judeus, que se enriqueciam com a cobrança das massas camponesas judias. Seu constante contato com os círculos do poder imperial resultou na influência destes em seu estilo de vida e consequente adoção de costumes alheios aos padrões de vida judia, que os afastavam do modo de vida do povo, que permanecia fiel à sua tradição e à cultura antiga. Este pequeno grupo era chamado de helenizantes, pois que viviam segundo a filosofia de vida helenística, abandonando suas características judias. De início, não se fazia sentir sua influência na vida do povo, porque viviam desligados dele. Mais tarde, porém, quando seu poder aumentou e se tornou servidor e apoiador do poder imperial na Judéia, eles se transformaram em um movimento ativo e ambicioso, que, com a ajuda do poder dominante, influía decisivamente no comportamento judeu e alterou a característica. A helenização. O reinado do rei Seleucida, Antíloco IV, apelidado de Epífanes, marcou a mudança para pior. Ele se atribuía uma divindade e a missão de disseminar a cultura grega. Antíloco, freado nas suas conquistas nos portões do Egito, pela intervenção de Roma, que o pressionava também no norte, pretendia salvaguardar o seu reino e fortalecê-lo sob o aspecto nacional, através da integração das culturas de todos os povos sob seu domínio na cultura grega, e assim criar uma unidade nacional. Ele iniciou uma rápida helenização das populações do seu reino e fundou muitas cidades, as polis gregas, que lhes serviam de ponto de apoio. Com efeito, a helenização se espalhava com muita rapidez e facilidade, já que os povos pagãos não tinham dificuldade de se adaptar às exigências da cultura grega. Eles precisavam apenas
traduzir as suas religiões e dar nomes gregos aos seus ídolos. A modificação exigida não era exagerada. Havia um povo, no entanto, que se destacava dos outros e que se recusava a sacrificar a sua identidade judia, porque o judaísmo rejeita todo e qualquer tipo de idolatria. E é possível que Antíloco tenha se sentido pessoalmente atingido por este fenômeno, que considerou um elemento perturbador e um obstáculo no caminho da helenização, e que isso tenha sido um dos motivos que o levaram a perseguir o judaísmo e a tentar liquidá-lo. A Antioquia. A política de Antíloco encorajava os helenizantes, que se voltaram contra os seus irmãos judeus, não por motivos ideais e pelo amor à cultura grega, mas pelo seu desejo de se beneficiarem das vantagens materiais. Eles ajudaram Antíloco a pôr suas mãos no tesouro do templo, com cujos fundos, que se destinavam aos pobres e ao serviço sagrado, compraram o cargo do sumo sacerdote, o posto mais alto do judaísmo. Depois que possibilitaram aos helenizantes a levantarem em Jerusalém instituições gregas, como os ginásios e hipódromos, e transformaram a cidade em uma polis grega, dando-lhe o nome de Antioquia. Em pouco tempo, Jerusalém perdeu sua identidade judia. Somente os helenizantes tinham o privilégio de serem considerados cidadãos da cidade grega, que tinham mais direitos que a maioria dos habitantes judeus. A partir desse momento, o objetivo dos helenizantes era integrar-se no Império Grego por meio do cultivo de uma mentalidade alheia ao judaísmo. Com a transformação de Jerusalém, lesaram a autonomia judia, já que os cidadãos de Antioquia, em Jerusalém, estavam fora da jurisdição judia. Isso provocou distúrbios e levou a graves ataques contra si, os helenizantes. Antíloco suprimiu a revolta e dominou a situação na cidade, organizando uma verdadeira carnificina. Ele iniciou a perseguição e legislação contra a religião judaica em mais ou menos 167 antes da Era Comum, proibindo o cumprimento dos preceitos da Torá e obrigando, com o auxílio dos seus soldados, a violar suas leis em público. Os transgressores eram mortos com requintes de barbárie. Como próximo passo, converteu o Templo de Jerusalém em um santuário consagrado a Zeus, o ídolo grego, e o altar sagrado era profanado com sacrifícios abomináveis. Os acontecimentos em Jerusalém fizeram ver a Antíloco que os helenizantes judeus eram apenas um pequeno grupo que não exercia nenhuma influência sobre o povo judeu. E ele lhes virou as costas e os afastou da sua posição junto ao governo. Assim, no final deste período, os helenizantes estavam isolados do povo revoltoso e afastados do governo imperial. O martírio. Os oficiais do rei e seus soldados percorreram as cidades e os povoados e obrigavam os habitantes a sacrificarem oferendas nos altares impuros dos idólatras. Porém, apenas os fracos obedeciam às ordens do rei. A maioria do povo esboçava uma resistência passiva, fugiam aos desertos ou emigravam para o Egito, onde se juntavam à grande comunidade judia, ou sofriam a morte de mártires, pelo nome sagrado de Deus, a fim de não trair a fé de seus antepassados, e conhecida a história de Hana e de seus 7 filhos que morreram martirizados, mas não se prostraram diante do ídolo, e ou de Rabi Eliezer, o nonagenário, que não quis comer nem fingir comer carne de porco e sofreu uma morte cruel. Foi nesta época que ocorreu pela primeira vez o fenômeno de Kiddush Hashem em massa, cujo exemplo foi seguido por muitas e muitas gerações. Era uma resistência passiva que, pouco tempo depois, se transformou em uma resistência ativa e vigorosa.
e teve sua expressão na grande revolta liderada pelos Hasmoneus, os Macabeus, que se prolongou durante mais de 20 anos. A revolta dos Macabeus. A revolta eclodiu em Modim, pequena cidade situada nas colinas ao leste da cidade de Lod, quando o oficial do rei convocava os habitantes, entre os quais se encontrava Matatiarro, o velho Cohen da família dos Hasmoneus, e a sacrificarem porcos no altar do ídolo. Eis que se aproximava um helenizante para fazê-lo. Não se contendo, Matitiarro se lançou sobre o judeu e o oficial, matando-os. E foi naquele momento que lançou o seu famoso grito: "Quem está com Deus, que venha comigo", que se espalhou por toda a Judéia. Matitiarro, o Hasmoneu, e seus filhos Lornam, Shimon, Yehudá, Elazar e Lanotam fugiram. Fugiram às montanhas de Gofná, ao leste de Modim, e ao norte de Jerusalém. Lá se juntaram a eles muitos judeus, que atenderam ao apelo de Matitiarro. Os Hasmoneus iniciaram uma guerra de guerrilha contra o grande exército seleucida. Antes de morrer, em 165 a.C., Matitiarro designou seu filho Lehudá para ser o chefe da rebelião. Seu apelido era Macabeu, daí o nome de seus comandados de Macabeus. Lehudá era um homem inteligente e talentoso líder militar. Além disso, inspirou nos seus soldados um espírito de fé em Deus, como sendo a única fonte de ajuda e sucesso em suas batalhas. Essa fé gerou grande heroísmo e coragem. Lehudá atacava subitamente os exércitos seleucidas em emboscadas em lugares de difícil locomoção ou recuo, semeava confusão e morte e desaparecia rapidamente nas trilhas das montanhas. As batalhas eram breves e um dos motivos era o fato do exército judeu de voluntários ser integrado por muitos lavradores que precisavam voltar às suas casas para lavrar as suas terras. Lehudá tinha o auxílio de uma rede bem desenvolvida de informação, fornecida pelos habitantes das aldeias que lhes transmitiam atualizadas e precisas notícias e relatórios dos movimentos dos exércitos seleucidas, que determinava os ataques de Lehudá. Enfrentava-o um exército profissional e equipado, mas Lehudá, o Macabeu, sabia como aproveitar-se das suas limitações e golpeá-lo nos pontos mais sensíveis. O exército seleucida movimentava-se em formação de falange, que avançava e atacava com grande força na ponta de lança. Quando uma formação desse tipo era atacada lateralmente, achava-se em dificuldade, pois achava dificuldade em mudar rapidamente de rumo e estava sujeita a grande confusão. Os mercenários, que formavam parte do exército, viam no comandante-chefe o contratante que pagava o soldo. E, com o comandante ferido ou morto, os soldados perdiam a vontade de lutar, porque não tinham mais a segurança do seu pagamento. Jerusalém, depois da quarta batalha, 2 anos após o início da revolta, Lehudá, o Macabeu, conseguiu libertar Jerusalém em 164 a.C. O templo e sua redondeza foram purificados, os ídolos removidos e o altar restaurado e inaugurado. Havia apenas um jarrinho de azeite, com o selo intacto do sumo sacerdote, para acender as luzes do candelabro de ouro no templo, que era suficiente apenas para um dia. Aconteceu então um milagre, e o azeite durou 8 noites, até que se pudesse produzir novo azeite puro. Viram nisso um sinal dos céus para uma nova era feliz. Em sinal de alegria e gratidão, a cidade foi iluminada com muitas luzes e os macabeus celebraram sua grande vitória no meio de grandes massas de alegria, com preces de gratidão a Deus pela grande vitória. Esta era mais uma vitória espiritual do que militar, pois que o poder seleucida ainda dominava a maior parte do país e a própria revolta eclodira para pôr fim à legislação de Antíloco,
contra a religião judaica e possibilitar o cumprimento dos preceitos da Torá e da vida como judeus. Nesta vitória, muitos viram a realização do objetivo da revolta. Porém, nos corações dos Hasmoneus cristalizava-se durante os combates uma vontade de alcançar independência política, ao menos na Judeia. Isso se realizou só mais tarde, nos dias de Shimon, o Hasmoneu, em 142 a.C., que conseguiu expandir as fronteiras da Judeia e consolidar nela o reino independente dos Hasmoneus. O nome Hanukkah é composto de duas palavras, Hanu, descansaram, e Ka, escrito em hebraico com as letras Kaf e Rei, cujo valor numérico é 25, ou seja, os macabeus descansaram depois de sua vitória no dia 25 do mês de Kislev. O historiador Flávio Joséfo chamava esta festa de Festa das Luzes, mas um nome interessante é mencionado no livro dos Hasmoneus, o de Festa de Sucote de Kislev, em memória à última festa de Sucote dos tabernáculos antes da liberação de Jerusalém, quando ainda estavam sendo perseguidos nas montanhas e não podiam celebrá-la. Foi por isso que celebraram a primeira festa de Hanukkah com o lulav na mão, como em Sucote, que também dura 8 dias. A maneira atual de celebrar Hanukkah foi determinada pelos nossos sábios algum tempo após a vitória, a Hanukkah. O preceito principal e central da Hanukkah em nossos dias é acender as luzes da Menorá Hanukkah logo depois do anoitecer, num lugar destacado e visível durante 8 noites, a fim de divulgar o milagre. Na primeira noite acende-se uma luz, acrescentando-se a cada noite mais uma luz, até que na 8ª noite as 8 luzes são acesas. Antes de acender, recitam-se 2 bênçãos. A. Acender a vela de Hanukkah, e B. Que realizastes milagres aos nossos antepassados naqueles dias, naquela época. Na primeira noite, ou em qualquer noite que alguém esteja acendendo pela primeira vez a Hanukkah daquele ano, recitam-se também as bênçãos Shehereianu. Essas luzes são acesas com a finalidade de cumprir um preceito. Portanto, não devem ser utilizadas para nenhuma outra finalidade. A luz do shamash, a vela central, a vela extra, servente, que é colocada junto às outras luzes, mas em posição destacada e diferente, e cuja utilização é permitida, impede qualquer transgressão acidental. Canta-se Renerot Halalu, essas velas, e Maoz Surke, que expressam a gratidão de nosso povo pelas salvações em várias épocas de nossa história e a esperança pela redenção final. Segundo alguns costumes, recita-se também mais alguns trechos de orações e canções. Em Israel, acendem-se grandes candelabros em edifícios públicos. Orações especiais. Na oração Amidá e na bênção após as refeições, insere-se o trecho Al-Hanissim, que foi redigido na época dos Geonim, sábios pós-talmúdicos dos séculos V até XI. Durante a reza matutina, recita-se Halel, capítulos dos salmos de louvor a Deus, e faz-se uma leitura da Torá diariamente. As mulheres têm o costume de não trabalhar enquanto as luzes estão acesas, porque elas tiveram uma participação ativa no milagre. O comandante-chefe, Holofernes, caiu nas mãos de Judite, que o enganou, e assim salvou-se a cidade. Ela cortou a cabeça do general, e assim provocou a derrota do seu exército. A tradição liga este acontecimento com os dias de Hasmoneus. Alguns acham que Judite era filha de Matitiarro. No curso da história, a figura de Judite se tornou um símbolo da festa de Hanukkah, os costumes. No decorrer dos séculos, estabeleceu-se
todo um folclore em torno da Hanukkah, com canções e comidas tradicionais. O sonho, feito com azeite, simboliza o milagre do jarrinho de azeite. O folguedo tradicional e o Shevion, o peão, que tem as letras Nun, Gamel, Rei e Resh, em seus 4 lados, que representam as 4 palavras hebraicas de Nes Gadol Haya Sham. Houve lá um grande milagre. Em Israel, a última letra é o Pei, em lugar do Resh, pela palavra po, aqui, já que o milagre aconteceu em Israel. Supõe-se que a origem de Shevion seja em Roma e que os primeiros a brincarem com ele eram os judeus da Europa Oriental. Costuma-se distribuir às crianças dinheiro de Hanukkah, ou em dinheiro mesmo, ou em forma de presentes. A festa de Hanukkah encontrou sua expressão também nos campos da música, como, por exemplo, a oratória Yudá, o Macabeu, de Handel, composto em 1747, cujo tema é a luta de Israel pela sua independência. A arte judaica encontrou sua expressão na criação artística de Hanukkiot, os candelabros de Hanukkah. Artistas judeus, em tempos e em lugares diferentes, dedicaram pensamento, imaginação e grande talento à criação de formas de Hanukkah. Encontramos nas Hanukkiot motivos da fauna e da flora, símbolos e figuras da Bíblia e da tradição, com o entretecimento de estilos de várias culturas. O exemplo artístico mais antigo data do século XII. Há alguns anos atrás se começou a organizar cerimônias para o acender das luzes junto aos túmulos dos Macabeus em Modim, de onde as tochas são levadas para outras cerimônias iguais em todas as partes do país. Bom, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja mantenedor da casa dos Benenos. Sim, Shalom. Hanukkah, Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance a hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Dreidels to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, these shadows we light to remind us of days long ago. One for each night, these shadows we light to remind us of days long ago. Hanukkah,